Agradecemos por estarmos aqui reunidos em mais uma noite, para juntos estudarmos e aprendermos um pouco mais dessa doutrina de luz, dessa doutrina que nos esclarece, que nos sustenta, porque com ela nós somos capazes de entender o porquê das nossas dores, das nossas aflições, e que estamos aqui sempre sendo amparados e ajudados. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído e inspirado pelos amigos espirituais aqui presentes. Graças a Deus, e que assim seja. Com vocês, Dr. Milton. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tá dando para ouvir aí? Tá? Ou tá baixo? Tá bom? Então tá. Uma boa noite para todos, a paz do Cristo esteja conosco. E o tema de hoje, ele é sobre o alcoolismo. E sobre uma dimensão que é justamente a dimensão espiritual que nós vamos abordar aqui. Mas antes disso, nós vamos falar um pouco sobre como as nossas dependências geram tantos problemas dentro das nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre o alcoolismo, mas a gente sabe que o ser humano cria diversas dependências. Dependências emocionais, dependências materiais, dependências de drogas, de alimentos, de doces, ou seja, nós, por apresentarmos as nossas dificuldades íntimas, né? Nossas angústias, ansiedades, depressões, próprio da nossa natureza humana ainda nesse processo de autoconhecimento, de evolução, a gente ainda padece muito isso. O ser humano, a humanidade, tem uma característica muito grande de uma angústia, uma sensação de vazio muito grande existencial e que levam as pessoas mesmo a terem verdadeiras dores na altura aqui do peito, no coração, como se alguma coisa estivesse faltando para a gente. E aí começa o grande problema, que ao invés de nós buscarmos o caminho que Deus nos colocou, como Jesus nos ensinou, a gente acaba procurando atalhos para aliviar esse tipo de ansiedade, esse tipo de angústia, esse tipo de vazio existencial, a nossa solidão. Acho que a gente nunca viu tanta solidão numa humanidade dos dias que a gente está vivendo atualmente. Apesar de termos tantas pessoas no mundo, as pessoas vivem isoladas dentro de si mesmas. Vivem em família, mas ainda não aprenderam a compartilhar, a vivenciar o mundo com todos. E Deus nos colocou para viver esse mundo assim ao lado de várias pessoas. E aí é que é o grande questão da humanidade, é vivermos em sociedade, é vivermos próximos, é vivermos em família, é vivermos no trabalho, é vivermos em vários pontos em que nos aproximamos. Porque Deus coloca os seres humanos para se aproximarem, para terem alguma parte de contato. Contato físico, contato emocional, contato psicológico, contato espiritual. E nesse contato é que nós apresentamos muitas vezes as nossas diferenças e repulsões em relação ao próximo. Daí, muitos de nós buscarmos alguma solução em algo do lado de fora. E o alcoolismo, o álcool é uma substância que existe na humanidade há milênios. E aí ele entra como outras drogas, ele entra como determinados alimentos, ele entra como determinadas compensações para nós, para que aquilo que a gente sente por dentro possa ser de alguma forma amenizado,
aliviado no nosso íntimo. Por mais que a gente fale de uma forma recreativa, de uma forma de diversão, mas a gente tem que estar atento a isso. E aí vem algumas coisas que a própria ciência ela vai nos oferecer para que a gente comece a pensar quão importante é esse tema e quanto isso afeta a nossa vida espiritual. O quanto que nós estamos vivendo aqui tem um reflexo espiritual, ou seja, nesta continuidade. A ciência nos fala sobre uma coisa muito séria. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde fez um levantamento do número de mortes por álcool, de forma direta ou indireta. Esse estudo levou 5 anos para ser liberado e saiu em 2024, tem 2 anos. E nele se verificou que existe uma taxa de óbitos por ano no mundo causado por álcool de forma direta ou indireta, onde morrem cerca de 3 milhões de pessoas no mundo. A quantidade de 3 milhões de pessoas morrerem por ano por causa do álcool, de forma direta ou indireta, é uma coisa muito séria. É uma questão de saúde pública. Você vê, não é nada relacionado à doutrina espírita, à religião, a nada. Isso é a ciência falando sobre isso, como isso tem um impacto. E aí você olha, por exemplo, o nosso país, existe outro país, outras religiões em que o álcool é proibido, mas a gente olha aqui a nossa legislação em que você tem a legalidade do álcool. Ele é legal. Você pode comprar, você pode sair daqui no restaurante, beber, você pode comprar a sua bebida, levar para casa. Ninguém vai prender ninguém por isso. Contudo, a gente tem consequências do álcool que são justamente muitas vezes a morte de pessoas por conta do uso do álcool. Aí você passa a ter um crime. Quando a gente fala em óbitos direto e indiretamente, só para a gente entender, óbitos por álcool direto é quando eu mesmo bebo, entro em coma, por exemplo, e morro. Eu me agredi, cometi, se a gente for entender, um suicídio por conta disso. Posso também beber aos pouquinhos, 10, 20, 30, 40, 50 anos, fazer uma cirrose, depois um câncer de fígado e também vir a falecer por conta do álcool. Também é um outro tipo de suicídio, que a gente destrói o corpo, mas ao invés de ser de uma maneira mais rápida, eu vou matando o meu corpo devagarinho. Mas a ideia, o processo é o mesmo. Mas também eu posso ir para uma festa, beber, sair, pegar o carro, sair pela rua, atropelar uma pessoa e matei a pessoa. Isso é a forma indireta. Ou seja, é algo que é permitido por lei, mas ao mesmo tempo me leva a cometer crimes em que eu vou ser julgado como um assassino. Então a nossa sociedade, a humanidade, precisa pensar sobre essas questões. A gente sabe que tem muito mais coisa envolvida nisso aí. Infelizmente, o materialismo domina essa compreensão disso. Mas nós que já temos a visão da doutrina espírita que nos ajuda a pensar e refletir, nós precisamos entender como esses vários itens que estão colocados nas nossas vidas contribuem, muitas vezes, sem nós percebermos, para agravar a nossa condição espiritual. Então a gente vê que a ciência nos fornece isso. Aí, durante muito tempo, a gente teve dentro da medicina alguns ensinamentos que diziam assim, não, você pode beber uma taça de vinho tinto todos os dias, porque essa taça de vinho tinto vai diminuir o risco cardiovascular, diminui o risco de você ter placa dentro da artéria coronária aqui no coração e aí diminui o risco de infarto. Aí a ciência vai avançando e aí o que nós temos sobre isso hoje? Não, isso não é verdade. Mas não tem substâncias dentro do vinho? Sim, tem, mas o problema é o seguinte, é que a substância benéfica no vinho não é o álcool, é a uva.
A uva tem chamados polifenóis. Você pegar uma uva roxa, que é do vinho tinto, você macerar aquela casca e também as sementes, tem uma alta concentração de polifenóis. Às vezes as pessoas podem estar tomando uma substância que às vezes os médicos estão passando agora, virou moda, que é o resveratrol. Já ouviram falar nessa substância? Resveratrol? Essa substância ela é da uva. A medicina foi lá, tirou ela, isolou e agora bota num composto vitamínico que você vai encontrar ele lá para quê? Ele é antioxidante, melhora a função coronariana. Aí a gente entende que não tem benefício no álcool, o benefício é da uva. A uva, sim, ela traz o benefício. Quer suco de uva, quer a uva, ok. Você tem o benefício ali desses chamados polifenóis. Então hoje, esse conceito ele não existe mais dentro da ciência para que a gente tenha base para calcar isso daí, como muitos falavam antigamente. Né? Eu passei por isso. Falava, não, uma taça de vinho, né? Fala que faz bem ao coração e tudo mais, e vai embora com esse processo. Isso aí, só que agora não é mais uma verdade. Quer ver outra coisa que quando eu me formei e durante muitos anos se falava e que hoje a ciência também mudou, era assim, tabaco, cigarro, causa câncer. Bom, isso todo mundo sabe, está mais do que provado. E o álcool? Há 30, 40 anos atrás, 50 anos? Não, o álcool não causa câncer, não. O álcool causa pancreatite, cirrose, gastrite, úlcera, demência. O álcool causa demência? Causa, gente. Tá? Só para vocês saberem. O álcool causa demência. Tá? É uma das causas de demência, é o álcool. Causa uma encefalopatia que causa demência. Mas aí, não causa, de repente, o álcool entrou como sendo uma substância cancerígena do grupo 1. Esclarecendo, grupo 1 é o grupo de alto risco cancerígeno. Quem está lá? Tabaco. Então hoje, tabaco e álcool estão no mesmo nível, que nem o amianto. Amianto também é altamente cancerígeno, tanto que a gente não vê mais. Você lembra aquelas telhas de amianto que tinha antigamente? Isso é proibido por lei. Né? Quem tiver, isso é proibido por lei, porque é uma substância cancerígena. Né? Não pode ter mais amianto, a gente não pode mais trabalhar com isso. E aí você tem tabaco, álcool, tudo no mesmo nível. Aí a gente vai ler como é que eles juntaram as coisas no estudo. Câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de fígado, câncer de pâncreas, câncer de intestino e, vamos nos assustar, câncer de mama. Câncer de mama está associado também ao álcool. Aí a gente começa a mudar o raciocínio do que a gente vai pensar sobre isso. Veja, por enquanto nós não estamos falando de doutrina espírita, nós estamos colocando aqui uma das asas da doutrina, né, que fala sobre a ciência, não é? Fala assim, a ciência, nós temos de embasar a ciência. Aí a ciência, né, falando para a gente o quê? O que é isso? Não tem um julgamento aqui. Nem a doutrina espírita também julga. Se a gente for observar, não existe um julgamento. Quando a gente está diante de um irmão que está atravessando uma situação dessa de dependência, seja qualquer coisa, álcool, cocaína, maconha, comida, seja o que for, o que nós, enquanto cristãos, fazemos? Nós acolhemos, porque não nos cabe julgar a ninguém, mesmo que essa pessoa tenha a dependência. O que a gente faz? A gente acolhe, a gente orienta, a gente sustenta aquela pessoa nesse momento que ela está atravessando, porque existe alguma questão dentro da pessoa para ela optar por esse caminho. Agora, é um caminho decisivamente que ele traz consequências. E a gente está vendo ainda aqui as consequências, né? Uma parte do que a ciência nos diz. Quer ver uma outra coisa também muito importante e que foi se descobrindo ao longo do tempo? Né? O corpo, né? Você nasce, é um recém-nato, infância, adolescência,
juventude, se achava que o desenvolvimento do cérebro ele ia até mais ou menos a adolescência, depois o cérebro ele estancava, por assim dizer, o desenvolvimento. Só que hoje não tem mais essa ideia. O neurodesenvolvimento ele é um processo. Tá? Então hoje não tem mais a idade, só até adolescência, 18 anos, 21 anos. Não, isso está cada vez subindo. Por que eu falo isso? Veja, num país como o nosso, é proibido por lei, né, que menores de 18 anos bebam. Por que criaram isso? A maioridade. Não é só por causa disso não, é por causa do neurodesenvolvimento. Se você ingerir álcool antes desse tempo, você afeta os neurônios, no desenvolvimento dos neurônios. E aí a capacidade cognitiva, de atenção, concentração, memorização, análise, reflexão, planejamento começa a ficar afetada. Nos Estados Unidos vai até, me parece, 21 anos. E eles querem jogar mais para cima isso. Mas ninguém cumpre isso. Isso aí eu concordo. O ser humano sempre dá um jeito de burlar isso tudo. E a gente sabe que a lei existe, mas o ser humano burla tudo. Isso é uma verdade. Mas tem um racional para essas idades. Não é essa maior idade, não. Isso tem a ver com o chamado neurodesenvolvimento. Por isso que nós temos a questão do álcool. Quando a gente fala na questão da maconha, né? Não a cannabis medicinal. O cannabis medicinal é outra coisa, é o uso da maconha, das plantas, para você fazer um medicamento que é amplamente utilizado, autorizado e é uma coisa comprovada. Não é? É diferente. Chama cannabis medicinal e outra coisa é você usar a planta para você fumar, essa coisa toda. Bom, se ela é usada na adolescência, ela cria um problema no neurodesenvolvimento. O adolescente fumando a maconha, ele causa lesão neuronal e tem problemas no desenvolvimento neurológico dele. E aí, repara, você que recebeu o corpo para você ter esse veículo sagrado para te servir de aprendizado, de educação, de correção, de ajuste, você já começa a lesar o corpo cedo. Então, de repente, você tem uma possibilidade adiante e você está já minando as suas reservas. Você não está dando ao seu corpo a oportunidade dele se expressar completamente. Daí depois a gente reclama, né? Meu corpo está assim, meu corpo está assado, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, mas peraí, quem fez isso? Fomos nós. Fomos nós mesmos que estamos fazendo isso. E aí eu repito, a gente tem sempre que transpor isso para as outras dependências que nós temos nas nossas vidas. A gente tem que pensar em que a gente continua dependendo para a gente fazer as correções disso daí. Porque depender é criar uma coisa chamada escravidão. É escravidão. Quando eu dependo do álcool, quando eu dependo da maconha, quando eu dependo da cocaína, quando eu dependo do crack. Lá nos Estados Unidos a gente vê aqueles quadros dolorosos, da gente vê aquelas pessoas usando fentanil e a reação do fentanil, as pessoas caem numa postura no chão, não sei se vocês já viram, aparece na internet, ficam completamente contorcidas com o rosto diretamente no chão e não se mexem para se defender, perdem uma coisa básica, sabe o que é? É da defesa, porque quando a gente cai, você tenta se defender, né? Você bota a mão, você vira o rosto, você tenta se virar para se proteger, eles caem e ficam naquela posição. Muitos morrem por asfixia. Por asfixia porque caem. Eu mesmo passei por uma situação dramática dessa quando atendia no Rio de Janeiro. Eu trabalhei no Hospital Souza Guiar lá e uma vez me chamaram justamente para atender um senhor que estava alcoolizado. Quando cheguei lá, ele tinha saído do bar, tropeçou, caiu numa poça com a cabeça para baixo. Uma poça desse tamanho, dessa altura. Ele tinha morrido. Estava afogado. Afogado. E ninguém ajudou, que os companheiros em volta estavam também embriagados. Ele morre afogado numa poça. Você vê uma coisa que a gente vai pensar, você olha aquilo, quando eu olhei, isso é uma coisa absurda de ter acontecido isso.
É absurdo você perder a sua vida, aquela encarnação, por uma situação dessa. E nós somos responsáveis por isso. Somos totalmente responsáveis por tudo que a gente vai construindo aqui. É o que a espiritualidade nos diz, que é a lei de quê? De causa e efeito. Lei de causa e tem consequências. Não adianta a gente achar que com as coisas que nós estamos fazendo hoje aqui não vai ter alguma repercussão. Sempre vai ter. Ah, mas eu faço para mim. Eu bebo para mim. Eu não incomodo ninguém. Não é assim. Ninguém vive trancado dentro de uma caverna que nem um ermitão lá, sem contato com ninguém. A gente, em algum momento, né, o menor contato que a gente tem, a gente se socializa, a gente se envolve. E aí, isso tem uma ação sobre quem? Sobre quem está à nossa volta. Então a gente sabe que o alcoolismo, ele gera, dados também da ciência, mais violência infantil, mais violência familiar da mulher, mais problemas durante a gestação. Existe uma síndrome chamada materno-fetal, que afeta o feto. Olha a gravidade disso. Eu sou mãe, engravido, bebo. Não, o problema é meu, o corpo é meu, não tenho... Não, que isso? Não é assim não. Quem está dentro desse corpo? Tem um ser dentro do seu corpo ao qual você é responsável. Ah, mas é meu filho. Sim, você auxiliou na construção do corpo, mas é um filho de Deus, uma identidade própria, criada por Deus, que nós não temos o direito de decidir sobre a saúde deste ser ou da doença desse ser. A gente tem que trabalhar no sentido do melhor para ele. E aí tem síndromes causadas pelo álcool que afetam a criança. E aí a gente vai começando a pensar sobre todo o emaranhado que isso aí vai criando. E que começa agora, dependendo do que eu faça, e vai se arrastar muitas vezes por quanto tempo? A gente não sabe. A gente não sabe. E aí a gente tem que pensar nas nossas atitudes nos dias atuais, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Na hora que a gente tem um núcleo familiar, uma pessoa que está com um problema, com a doença alcoolismo, isso é uma coisa séria. Porque isso é uma coisa que impacta dentro daquele núcleo, desagrega aquele núcleo, cria angústias, conflitos, confusões, problemas, brigas, violência doméstica. E nós, como espíritas, o que a espiritualidade nos diz? Para que a gente utilize todo o ensinamento que Jesus nos deu, que é o do amor, da compreensão, da compaixão. Mas aliado a isso, nós precisamos buscar também a ajuda de quem possa colaborar dentro desse processo. Não é à toa que Deus colocou vários profissionais para também nos auxiliarem. Os psicólogos, os médicos, psiquiatras, ou seja, existem outras pessoas, existe uma rede que pode auxiliar a nós dentro desse processo, porque não é fácil. Não é só aquele indivíduo que está padecendo, aquela família também está padecendo. E mais, o início de todo o processo do alcoolismo é dentro da família. Não é fora, não. Não é fora. Muitos acham que ele aprendeu a beber ou aprendeu fora. Não, é dentro de casa. Porque como é lícito, é legal, é permitido, você começa a ensinar a criança ou adolescente desde cedo a beber. E ele vai embora. Outra coisa que a ciência descobriu: não existe dose que seja boa ou ruim. Não existe. Ah, mas eu achei que eu tinha que beber muito para poder fazer mal. Não. De jeito nenhum. Eu tive uma vez um atendimento em que o rapaz, ele levava 3 meses para beber.
3 meses, só bebia de 3 em 3 meses, mas ele estava muito preocupado. Quando ele bebia um pouco, ele não lembrava de mais nada. Tinha uma coisa chamada de amnésia alcoólica. A última vez ele ficou tão preocupado que o amigo trouxe ele e falou para mim, ele bebeu, sumiu, voltou e agora ele está sem o carro. Como está sem o carro? O que houve? Não sei. Aí você imagina, eu falei, quanto você bebeu? Um copo de destilado lá misturado com... Não estava nem batizado nem nada, que ele bebia lá com os amigos. Mas qualquer coisa que ele bebesse, ele tinha amnésia. Aí você repara, se numa noite o carro desaparece e ele não sabe o que aconteceu, imagina o que uma pessoa que bebe uma quantidade dessa pode fazer se não lembra. Então não existe mais essa coisa de que é muito ou de é pouco. Porque a reação do corpo varia de pessoa para pessoa. E veja como as consequências disso nos levam. E a espiritualidade já nos explica, veja, a gente já tem que passar um planejamento reencarnatório aqui. A gente já tem que fazer uma série de provas e expiações aqui. Os Espíritos nos dizem, para que vamos agravar mais isso? Se já se tem uma série de coisas para serem resolvidas, mas nós ainda queremos colocar mais problemas ainda. Aí quando a gente agrega isso, como é que fica? A problemática aumenta e repara, não, mas eu é que bebo, o problema é meu, não me meto com ninguém, não. Se você tem família, acabou, você já está criando um problema dentro daquele lar, você já está criando um problema ali dentro, você já está criando uma desordem, uma desagregação, um desequilíbrio dentro daquele lar. E, consequentemente, é responsável pelo desdobramento disso ao longo da encarnação e ao longo das próximas encarnações também. Repara como isso é uma coisa extremamente séria, como isso é uma coisa extremamente grave que a gente vive nos nossos dias. E quanto mais cedo, né, os nossos jovens entram em contato, sejam com as drogas, sejam com o álcool, pior. Pior. As mudanças de comportamento, as mudanças de personalidade, as alterações que aquele espírito pode vivenciar, é diferente. Nilton, mas tem pessoas que bebem e não sentem nada, elas bebem, fica tudo bem. Tem pessoas que bebem um pouco, passam mal. Sim, a gente sabe disso, tem uma coisa relacionada à genética de cada um, que Deus determina que seja assim para determinados aprendizados. Mas isso não nos vai dar justamente que a gente confirme, que a gente dê, né, nossa confirmação para que a pessoa possa beber. A gente não sabe quem vai evoluir mal e quem vai evoluir bem. O que os Espíritos nos dizem é assim, evite. Evite para que a gente não possa ter complicações em determinados momentos. Porque existe uma outra coisa que é a nossa fragilidade. A nossa fragilidade, ela pode aparecer em vários momentos. Quando a gente enfrenta provas, quando a gente enfrenta expiações, nós ficamos mais vulneráveis. Se a gente já tem uma tendência para alguma dependência, a gente fraqueja nesse ponto. E aí aqueles espíritos também que não estão muito amigáveis com a gente, eles se aproveitam daquela nossa vulnerabilidade naquele momento e pronto. Jogam a gente mais para baixo. É onde a gente desliza naquele instante. É quando a gente precisa ter o olhar de vigiar aonde estão as nossas dificuldades, nossas fragilidades, nossas fraquezas, onde são os pontos que estão rachados, que precisam ser olhados com mais cuidado. A gente não pode perder atenção nisso aí, senão efetivamente a gente vai acabar o quê? Adoecendo.
E nunca se viu mas tanto, uma humanidade tão doente como a gente vê nos dias atuais. A nossa humanidade, ela está perdendo justamente essa sensibilidade, a sensibilidade por si e pelo outro. A gente vê a quantidade de violência, de guerras, de animosidade aumentando. O ser humano parece que ficou frio, anestesiado, não se sensibiliza mais com o que acontece com o outro. As coisas ficaram banais. E Jesus, de maneira nenhuma, nos ensinou isso. Pelo contrário, ele nos estimulou a amar, ele nos estimulou a perdoar, ele nos estimulou a ter paciência, ele nos estimulou a ter compaixão. Por quê? Ele justamente estava puxando de cada um de nós a parte boa, a parte melhor de cada um de nós. Que a parte imperfeita que existe dentro de cada um de nós é que nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que melhorar, vamos ter que investir nisso. Mas Jesus, a todo momento, o que ele fazia? Ele trazia à tona os aspectos positivos de cada um. Por maior erro que você tenha, por maior dificuldade que você tenha, por maior conduta que não tenha sido adequada que você tomou, eu te aceito, eu te acolho, porque eu sei que isso é temporário. Estamos num processo de evolução. E nesse processo de evolução, é um processo de aprendizado, é um processo de educação. Aí, a pessoa nasce, como muitos nascem, com problemas digestivos. Nasce com problema no estômago, no fígado. Não posso comer nada. Não posso comer nada que passo mal. Se eu comer mais uma coisinha, eu fico enjoado, não digere, a barriga fica grande, não consigo evacuar direito, passo mal com tudo. Já foi a todos os médicos que você possa imaginar. Ninguém resolve o meu problema. Ninguém resolve, não tem jeito. Aí a gente começa a pensar, por que determinadas pessoas nascem com determinados problemas no corpo físico, determinadas limitações, distúrbios que a medicina não consegue dar solução? Pode ser, a gente não pode afirmar, mas que muitos possam ter mal utilizado o aparelho digestivo em outras vidas. Isso fica impregnado no nosso perispírito. Se eu nessa vida bebi, fiz gastrite, úlcera, cirrose, fiz um câncer de fígado, desencarnei, aí todo mundo diz, agora ele está em paz, está tranquilo. Nunca. Não está em paz, não está tranquilo. Não tem como. Se eu bebi, desenvolvi doenças a partir daquele álcool, eu criei uma doença agora. Isso não é prova, isso não é expiação. Isso eu estou criando um problema para mim na presente encarnação. Quando eu desencarnar, não tem como eu estar bem. Meu espírito se desprende com todo aquele impulso pelo álcool ainda, porque está dependente. Ainda tem aquele desejo, busca isso, retorna aos lugares em que frequentava, para novamente, numa conjunção, tentar absorver aquela energia alcoólica que o outro encarnado esteja bebendo. Aí Deus vai e diz, bom, meu filho, vamos fazer o seguinte, você vai encarnar. Vamos lá, vamos encarnar. Vamos aprender a valorizar o corpo que eu te dei. Vamos aproveitar a experiência de uma forma educativa, de uma forma produtiva. Só que vai ter algumas limitações. Não, mas olha só, eu me arrependo. Aí chora, né? A gente chora, a gente se arrepende, a gente promete que vai ser tudo bom, que a gente vai fazer diferente. Ótimo. Identificar o erro, se arrepender, é uma etapa. Uma etapa do processo de cura espiritual. Mas não é tudo.
Não é tudo. Quem lida ou já lidou com pessoas que têm problema do alcoolismo, sabe que quantas vezes a pessoa bebe, depois um dia ela está lúcida, aí ela chega, ela chora, ela diz que não vai fazer mais aquilo, ela jura por Deus, pelos filhos, por todo mundo, faz aquelas promessas enormes, daqui a pouco, pum, ela recai. Então, identificar o problema, arrepender-se, é uma etapa. Mas a outra etapa é que tem que ter uma correção. Se não tiver a correção ali, a gente não aprende. A gente promete, mas a gente não cumpre. A gente promete, mas a gente não cumpre. Somos nós. Todos nós somos assim. A gente quer, mas a gente não tem ainda esta vontade, a gente não tem ainda essa estrutura de resistência interna suficiente para sustentar aquela decisão. E Deus, Pai amoroso, misericordioso, mas Ele sabe que o filho tem que aprender. E como é que se aprende? Encarna, faz as adaptações necessárias do corpo, aí a gente vem, problema de fígado, problema de vesícula, passa mal, não come isso, e não sei o que, passa mal daqui, dali, de acolá, isso aqui. Aí, ao invés da gente levar o pensamento a Deus e dizer, Pai, eu não sei o motivo por que eu passo tão mal desse jeito e por que ninguém descobre o que é. Mas acredito que tenha um sentido isso tudo. Que eu possa ter sabedoria de aceitar isso e não ficar reclamando, queixando, brigando, me lamuriando. Que eu aceite. Aí é o ponto difícil para nós. Porque quando a gente adoece, a gente quer logo ficar bom. Ah, eu quero ficar bom para amanhã. Estou com um problema hoje. Não, quero me livrar. Amanhã eu quero estar bom. É aquela coisa imediata. Mas peraí. O remédio é esse, é o tempo. Eu vou precisar aprender dia após dia, com a minha limitação, com a minha dor, com a minha limitação da alimentação, de tudo isso, para que eu aprenda a valorizar o corpo que eu tenho. É gratidão sempre. É gratidão sempre, sempre, sempre. Porque se a gente tiver que ser curado, gente, presta atenção, se a gente tiver que ser curado, não precisa ir ao médico. A cura se faz. A cura se faz. Se a gente tem este problema, é porque ele tem um sentido. Se eu já venho lá de trás. Fumei a vida inteira. 3 maços. Desenvolvi enfisema. No finalzinho, câncer de pulmão. Desencarnei. Bem? Não. Ah, agora ele está em paz. Né? O corpo morreu, o câncer desapareceu, tudo sumiu. Fica tudo registrado no perispírito. Está lá a mácula, a marca, o desequilíbrio, a desorganização do corpo perispiritual. E você leva aquilo para o mundo, para outra dimensão. Aí, a gente não sabe quando, isso precisa sofrer novamente um reequilíbrio, a cura, a estabilização. Aí nasço eu, desde pequenininho, aquela criança que a mãe vem, doutor, tem uma falta de ar, tem uma asma desde 2 anos, desde 3 anos, uma bronquite que não some, já levei tudo que é lugar, já dei remédio, fez bombinha, fez tratamento, né? Fez simpatia, vacina, passa a vida inteira aquela criança, adolescente, com aquela falta de ar, ninguém dá jeito naquilo. Ninguém dá e não vai dar. A não ser que Deus entenda que chegou o momento daquilo se curar. Aí encaminha a gente para o lugar certinho, para que a gente tome o remédio e aquilo se resolva. Mas enquanto o tratamento não chegar até o fim, nós não nos curamos. Passo eu para você um antibiótico para tomar 7 dias. Aí você diz assim, não, doutor, não, quero me curar rápido. Sabe o que eu fiz? Eu tomei a caixa inteira. Mas por quê? Não, tomei a caixa inteira porque não é para tomar tudo. Se eu tomar tudo de uma vez, eu me curo.
Não, mas não é assim. Percebe? Então, se Deus colocou o nosso corpo com uma deficiência, aquilo tem um tempo para que haja o aprendizado. Mas a gente quer assim, eu nasci com deficiência hoje, não, amanhã está curado. Tá? Amanhã, pelo amor de Deus, eu quero tudo resolvido, mas não vem. Aí a gente se frustra, a gente se decepciona. Parece criança, né? Imatura, infeliz, chateada, decepcionada, bate o pé, fica chateada, né? Mas é o caminho da cura, é isso que nós precisamos entender. É ter calma, ter paciência. Se a gente não sabe a razão, algo tem a mais. Se a gente não criou nessa vida, né? Se eu não estou fazendo nada para aquilo ali aparecer, porque a gente tem que também pensar sobre isso. Tudo bem, essas coisas são fáceis. Álcool, tabaco, drogas, se eu estou comendo demais, estou exagerando na comida, estou exagerando em relações também emocionais que não estão fazendo bem, porque a gente também adoece com isso. A gente às vezes se envolve com relacionamentos em que nos adoecem, a gente adoece o outro nos adoece, e a gente fica naquela doença e vai levando. E ninguém desperta de que isso está causando doença. A gente também tem que estar atento a isso. Deus não quer ninguém doente. Isso aí é um erro. A gente achar que Deus ou a espiritualidade quer que a gente sofra, que a gente padeça, que a gente seja infeliz, nada disso. Deus não quer nenhum filho infeliz, não quer nenhum filho assassino, suicida, nada disso. Deus deseja aos seus filhos o melhor para eles. O melhor. Só que esse melhor necessita de um tempo para você absorver aquele entendimento. É só levar o mesmo raciocínio para a escola. O que as professoras fazem na escola? Elas precisam repetir as mesmas coisas várias vezes para o aluno aprender. O aluno aprende numa vez só. Não é? A criança vai lá, está lá a tomada, ela quer enfiar o dedo na tomada. Ela vai fazer aquilo uma vez, gente? Não vai, ela vai tentar várias vezes, mas tem que ter um adulto que vá corrigindo, que vá acertando. A gente tem que, né, proibir aquilo dali. Eu, quando era pequeno, enfiei uma tesoura. Agora eu me lembrei disso, eu enfiei uma tesoura. Sabe aquelas tesouras antigas que tinham de metal, que ela não tinha nem nada de borracha na ponta? Eu tinha uns 3 anos e enfiei aquilo. Eu só lembro que eu apaguei. Depois minha mãe pegou, me levou, o pediatra falou, não, é só esperar. Naquele tempo, né? Era só esperar para ver se eu voltava ou não voltava. Quer dizer, não era para ter desencarnado, porque a descarga que eu recebi, né, não era para ter desencarnado. Mas você vê essas coisas. Mas é o aprendizado, a gente vai aprendendo aos poucos. Aquilo ali eu nunca mais botei, porque a vivência foi tão... Foi tão imediata que nunca mais nem na tesoura eu encostei, que eu achava que a tesoura estava com alguma coisa ali, ainda mais naquele lugar. Nunca mais. Mas a gente vai aprendendo aos poucos com essas questões. E aí a encarnação é assim, gente. Só que a gente não quer esperar. A gente quer que as coisas se resolvam imediato. A gente se decepciona com facilidade. A gente se frustra com facilidade. Nós somos muito ingratos. A gente não tem gratidão nenhuma. A gente termina um dia bem, deu tudo certo, está tudo bem, está todo mundo ouvindo, vendo, falando, comendo e tudo mais. A gente não agradece isso. Não agradece nada disso. A gente só tem mais lista de reclamação para o próximo dia. A minha vida está assim, minha vida está assada, isso podia ser assim, isso podia ser assado, por que isso não aconteceu desse jeito, não aconteceu? Aí a gente faz aquela lista, aquele rosário de lamentações. A encarnação é para isso, é para ajuste, é para correção, é para educação, é para a gente botar a nossa vida no caminho, na verdade, na vida que Jesus veio nos orientar para isso tudo. Não pode ser diferente isso. E na hora que a gente introduz alguma coisa que pode desajustar isso, aí é pior ainda. Aí é pior. Então, veja, o alcoolismo, ele é um transtorno, ele hoje é considerado já como uma doença, mas a gente precisa, como espírito, entender que nós temos o livre-arbítrio. Então, quem escolhe este caminho é cada um de nós. Mas não é uma doença? É, mas tem uma escolha. A gente tem uma escolha. Eu posso
querer ou não. Na verdade, quem entra no AA e fica lá nos Alcoólicos Anônimos, fica 20 anos, 30 anos, quando você pergunta, você bebe? Ou você é alcoólatra? Eu sou alcoólatra. Você bebe quanto? Não bebo há 30 anos. Por quê? Eles entendem que tem a dificuldade. E essa dificuldade, a qualquer momento, pode fazer com que haja um resvalo. Escorregou. Então, eu assumo para mim, acima de tudo, que eu tenho isso. Eu assumo para mim que eu tenho essa fragilidade. Eu assumo para mim que eu tenho essa vulnerabilidade. Eu assumo para mim que eu tenho isso. Com isso, eu me defendo. Porque eu não criei uma ilusão. Eu sei quem eu sou, qual é a minha fragilidade. Se eu sei que eu sou uma pessoa egoísta, e todos nós somos, se eu vou assumindo para mim que eu sou uma pessoa egoísta, eu tenho consciência disso, eu vou entendendo esse processo dentro de mim, as minhas condutas e as minhas atitudes. E aí me dá a possibilidade de corrigir, porque se eu não assumo as coisas que precisam ser melhoradas, se eu não assumo que eu sou egoísta, vaidoso, ciumento, invejoso, que eu me irrito, que eu não tenho paciência, que eu sou intolerante, se eu não percebo isso, se eu não assumo isso para mim, como eu vou corrigir isso? Como? Se alguém então fala para mim, pior ainda. Não é? Se alguém diz, não, você, nossa senhora, criou um inimigo. Criou um inimigo. Que a pior coisa para o ser humano é que alguém fale que você tem uma dificuldade, um problema, uma fraqueza, uma falha, uma imperfeição. Acabou. Acabou. Virou inimigo. Virou adversário. Não está vendo as coisas direito. E os filósofos já nos falam, né, que o outro é o espelho. E quem é mais espelho para a gente? Quem é casado? É quem está diante da gente. O marido é a esposa. O namorado é a namorada. Né? É aí que tem os maiores conflitos, que um vê o outro, nu e cru. Aí é que é o grande aprendizado. Se a gente tiver humildade de aceitar isso, a gente aproveita a experiência para melhorar. Mas se a gente não tiver humildade, a gente vai estar sempre rebatendo, sempre negando, sempre criando uma barreira, uma máscara, uma parede. E a ideia não é isso. É criar a ponte de ligação entre um e outro, e você poder falar da sua dificuldade, da sua limitação, das suas falhas, e o outro também, sem eu precisar pisar em você, machucar você, ferir você. Porque hoje, quando a gente faz uma coisa dessa, a gente acaba se ferindo. Um maltrata o outro, um bate no outro, no sentido até verbal. E a ideia não é essa. É que a gente possa ouvir o outro ao falar isso. Porque vamos lá, se a pessoa diz que eu sou uma pessoa invejosa e aquilo... eu não sou invejoso. Pronto, já mudou. Já mudou. Você é invejoso. Não é? Quer dizer, como? Eu não sou invejoso? Quando você já viu como é que você tem prova? Não, acabou. Não precisa falar mais nada. A gente se transformou naquele momento. Porque se você não é invejoso, você não, é a sua opinião, minha opinião. Você está tranquilo em relação àquilo dali. Percebe? Agora, quando as coisas mexem com a gente, incomodam a gente, algo tem. E aí é importante que a gente pense sobre isso. Porque na hora que a gente vai deixando esses vazios, esses buracos, é quando a gente quer preencher com alguma coisa para essa dor desaparecer. Quando a gente usa o álcool como um curativo para diminuir o meu estado de angústia, a minha dor, eu estou só cobrindo uma ferida, mas não estou curando ela. E o álcool, ele é uma substância para a gente saber, inicialmente, ele traz euforia, ele traz desinibição, mas rapidamente, e assim é característica dele, ele traz depressão. Então, no primeiro momento, desinibe, falante, aquela pessoa que fica alegre, quando bebe um pouquinho, porque atua em centros neurológicos aqui que desinibem.
Mas ao mesmo tempo que ele atua nesses centros, ele tem uma potência grande para atuar em centros que causam rebaixamento, depressão, vão deixando a pessoa mais para baixo, desanimada, infeliz, leva a pessoa à depressão. Então ele é um depressor do sistema nervoso central, a nível cerebral, e consequentemente ele é um depressor das nossas emoções. E a gente fica aí então preso a uma substância que, ao invés de me curar, ela vai levar ao meu adoecimento. E a ferida está ali embaixo, porque tem uma ferida embaixo disso tudo. Tem uma dor ali embaixo. Você vai me dizer que a pessoa, segunda-feira, às 8 horas da manhã, tomando bebida alcoólica num bar, ela está sentada ali por prazer às 8 horas da manhã, numa segunda-feira, sozinha, num bar, escondido? Como eu já vi várias pessoas, como eu já vi vários pacientes, o que eu digo, meu Deus do céu, às vezes eu vou em determinados lugares, quando chego lá, vejo o paciente lá, acabou de conversar comigo, lá sentado no fundo. Uma vez ele virou para mim e disse, doutor, como é que o senhor me achou aqui? Eu estou em Bom Jardim, eu saí de Friburgo para beber aqui, e o senhor veio nesse bar? Eu falei, meu filho, eu vim aqui só para pedir uma orientação de uma rua que eu não sabia onde é que era, te encontrei aqui. Aí ele me olhou, mas por quê? Eu falei, com certeza tem um sentido. Mas eu estou sentado na última mesa, que não é possível, eu levantei para falar com o senhor agora. Então você pensa, não é? Por que eu entrei num bar que eu nunca entrei para perguntar de uma rua e encontrei você sentado numa última cadeira lá no final sozinho, 8 horas da manhã numa segunda-feira? Não é possível. Mas foi bom. Ele chorou um pouco, depois eu não vi mais. Então a gente não sabe, a decisão, tá? É de cada um. Mas a gente sabe que a espiritualidade nos guia, muitas vezes, por determinados caminhos que a gente também desconhece. O fato é, como eu pontuei, o que a doutrina nos diz, o que a doutrina cristã nos diz, para a gente acolher. Não adianta a gente criticar, não adianta a gente censurar, não adianta a gente bater na pessoa verbalmente. Isso não resolve. Você tem que entender que ali existe uma dor e um sofrimento e precisa de tratamento aquilo. Se a gente não tem condição, que a gente oriente aquela pessoa a procurar os lugares que vão dar condição. O AA é um local, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, a medicina, medicamento, seja o que for, nós temos condição. A religião, a qual a pessoa tem afinidade, é um caminho também que nos auxilia a encontrar o equilíbrio e dessa forma nos conectar com Deus. E aí, novamente, aquele vazio vai ser preenchido pelo quê? Por Deus. É o que falta nesse buraco do peito da gente. É a nossa conexão com o Criador novamente. Meus irmãos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações, que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre as nossas dependências, que todos nós temos. Se não for pelo álcool, é por alguma outra coisa que a gente tenha dependência, porque todos nós temos nossas angústias, ansiedades, sofrimentos, né, períodos de depressão. Isso é normal dentro da humanidade, é normal. O fato é a gente entender essa dinâmica nossa, ter consciência, né, e adquirindo essa consciência para que a gente possa ir vendo os pontos que precisam ser acertados. Aí a gente vai melhorando gradativamente. É rápido? Não é. Não existe nada rápido. E se o corpo está sofrendo alguma coisa, pensa, agradece a Deus, procura ver o que é. A resposta às vezes não vem, porque não é para vir, mas aceita e conduz a vida dentro do ideal, dentro da proposta cristã, que foi aquela que Jesus Cristo nos ensinou. Muita paz.